Olá a todos! Na videoaula de hoje, nós vamos apresentar o conceito de radianos, que é uma unidade de medida entre ângulos. Então, primeiramente, vamos apresentar alguns conceitos iniciais. Dados dois pontos A, B sobre uma circunferência, nós vamos dividir a circunferência em dois pedaços. Um primeiro pedaço que eu vou destacar aqui em laranja, e esse segundo pedaço eu vou destacar aqui em azul. Esses dois pedaços são chamados de arcos de circunferência. Então, seguindo em frente, uma observação que nós temos é que quando nós temos A e B simétricos em relação ao centro, então vamos desenhar aqui. Nós temos a nossa circunferência aqui, nós temos o ponto A, e se o ponto B estiver simétrico a A em relação ao centro da circunferência, então o arco de circunferência será chamado de semicircunferência. Então, nesse caso, nós temos uma semicircunferência superior e aqui nós temos uma semicircunferência inferior. Quando eu falo superior e inferior, é de acordo com essa orientação. Mas, a priori, tanto o amarelo quanto o vermelho são semicircunferência. Um fato interessante que nós temos é o seguinte: se a gente considera C o comprimento da circunferência, e D o seu diâmetro, então aqui vamos desenhar aqui um círculo. Nós temos aqui um comprimento que é o C, que é a medida dessa trajetória toda. E se você considera D o diâmetro é o segmento de reta que liga dois pontos da circunferência e que intercepta o centro. Então isso aqui é um diâmetro. Por quê? Porque interceptou a circunferência e passou pelo centro. Nós temos um outro diâmetro aqui. Enfim, diâmetro aqui é duas vezes o raio. Quando você pega essa medida aqui, dividido pelo diâmetro, o resultado é uma constante, e essa constante é chamada de π, que é o famoso 3,14. O legal é que essa divisão é independente do tamanho da circunferência. Se você pega esse comprimento dividido pelo diâmetro, vai dar π. Você pega esse comprimento dividido pelo diâmetro, vai dar π. Eu vou continuar aqui. Se você reduzir demais aqui, ainda assim, o comprimento dividido pelo diâmetro vai dar π, e assim sucessivamente. Então, não importa a circunferência. A razão entre o comprimento e o diâmetro é sempre π. Então, seguindo em frente, o que nós temos é o seguinte. Nós temos uma definição que é a definição de ângulo central, que é nada mais nada menos que um ângulo na qual o vértice coincide com o centro da circunferência. E a ideia da aula aqui é relacionar o ângulo alfa com o comprimento do arco de circunferência. Então, qual é a relação que existe entre um ângulo alfa e esse comprimento verde aqui? Bem, um outro fato que nós temos é que dois arcos são semelhantes se e somente se subtendem o mesmo ângulo central. Em outras palavras, isso quer dizer o quê? Que este tamanho aqui, ele é proporcional a esse cara quando você ajusta de acordo com o raio. Ou seja, o tamanho do verde dividido pelo primeiro raio, que esse raio aqui, vou destacar aqui em verde, é o R1. Este raio aqui mede R1. L1 sobre R1 é exatamente igual a L2 dividido pelo R2. Afinal de contas, se você tem que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é π, então aqui você tem, através deste fato, uma proporcionalidade. Então, fixado um ângulo central alfa, não importa a circunferência. Esse camarada dividido pelo seu raio vai ser sempre constante. Em outras palavras, L1 dividido por R1 vai ser igual a L2 dividido por R2. Por quê? Porque ambos vêm de um mesmo ângulo central. E se ambos vêm de um mesmo ângulo central, nós podemos medir ângulo através da medida do comprimento dos seus arcos. Só que
certamente esse arco verde, o tamanho dele é menor do que o arco branco. Mas como nós temos essa proporção, nós podemos usar essa proporção para definirmos um radiano. Então vamos para a definição do radiano. Radiano é a medida de um ângulo, que é a razão entre a medida do comprimento do arco com a medida do raio. Em outras palavras, quando eu digo alfa radianos, entende-se que alfa é L sobre R. Então vamos pegar alguns casos particulares, alguns exemplos. Então vamos lá. Exemplos. Se eu considero alfa uma volta completa, então eu vou desenhar aqui o meu círculo. E aí eu vou considerar uma volta completa. Então eu vou fixar um segmento de reta aqui. E eu vou marcar o ângulo de 2π. Porque afinal de contas, o que vai acontecer? Como nós sabemos que o comprimento da circunferência... Vamos chamar esse ângulo de beta por enquanto. Como nós sabemos que, por definição de radianos, beta é o comprimento da circunferência sobre o seu raio, vamos pensar um pouco. O comprimento de uma circunferência nós sabemos calcular. É 2 vezes π vezes r. Então, quando você corta os r's, o que você acaba de obter é que este ângulo aqui em radianos corresponde a 2π. Vamos fazer mais um exemplo numérico. Digamos que eu queira fazer uma meia volta. Percorrer uma semicircunferência. Então, deixa eu só ajustar aqui. Então, nós temos aqui um segmento aqui. Nós vamos construir um ângulo de 180 graus. Um ângulo... Opa, perdão. Um ângulo de 180 graus. Quando a gente olha para 180 graus, a gente quer olhar isso em radianos. Vamos chamar esse ângulo de alfa. Então, o nosso alfa tem que ser o comprimento dessa semicircunferência dividido pelo raio. Bem, o raio, vamos construir aqui um raio R genérico. Agora, quanto que é o comprimento dessa semicircunferência? Como esse tamanho aqui é exatamente igual a esse tamanho, e o comprimento total é 2πr, isso quer dizer o quê? Que esse tamanho aqui tem que ser igual a π vezes r, que seria o 2πr sobre 2. E aí você cancela o 2, fica só o πr. Como você cancela os r's, o que você tem é que para 180 graus, o seu alfa é igual a π. Para 360 graus, o seu beta foi igual a 2π. Então, como é que nós vamos converter graus para radianos? É só respeitarmos uma proporcionalidade. Então, o que, que acontece? Se você quiser calcular, por exemplo, o que seria 30 graus em radianos, vamos dar um exemplo. Bem, eu ainda não sei, então digamos que esse ângulo seja um ângulo, sei lá, gama. E o que eu sei é o seguinte, que 180 graus, pelo exemplo acima, corresponde a π radianos. Então, como são proporcionais, isso quer dizer o quê? Que eu posso considerar 30 sobre 180 é igual a gama sobre π. Então, fazendo a multiplicação cruzado, o que nós vamos ter é o quê? π vezes 30 sobre 180. Na verdade, eu só passei esse π para o outro lado multiplicando, ou seja, isolei o gama. Então, o nosso gama vai ser o quê? 30π sobre 180. Então, é melhor simplificar. Corta os zeros, né? Divide por 10 em cima e baixo. Divide por 3 em cima e baixo. O nosso gama vai ser π sobre 6. Porque 3 dividido por 3 dá 1. 18 dividido por 3 dá 6. Então, para um ângulo de 30 graus, nós temos que gama é igual a π sobre 6 radianos. Então, se você, por exemplo, se a sua circunferência... Vamos lá, fazer um desenho aqui. Você tem uma circunferência. Se você construir um ângulo de 30 graus, digamos aqui
esse ângulo aqui seja de 30 graus, para você calcular o tamanho deste segmento, bem, você vai ter que converter para radianos. Como 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos, então π sobre 6 tem que ser igual a esse tamanho. Deixa eu chamar esse tamanho de L. L sobre o raio. Vamos considerar aqui raio um raio genérico, raio R. Então isso implica que o L, ou seja, o comprimento dessa circunferência, vai ser R multiplicado por π sobre 6. E observe que esse π sobre 6 é justamente o nosso ângulo, né? Então, se a gente fosse fazer um resumo mais geral, eu posso pegar este desenho aqui, copiar e colar. Vou trocar esse pedaço aqui da semicircunferência. Vamos lá. Vou trocar esses pedaços por uma cor azul. Vou trocar este ângulo por um ângulo θ. E olha que interessante. O comprimento, o ângulo θ, se ele tiver medido em radianos, por definição, ele é o comprimento desse arco dividido pelo seu raio. Isso implica que se você quiser calcular o comprimento do arco, é simplesmente você pegar o raio e multiplicar pelo ângulo. Então, assim, por isso que é mais interessante nós trabalharmos com radianos ao invés de grau. Por quê? Porque com radianos você consegue, se preciso for, calcular comprimentos de arco. Então, além do radiano ser uma unidade de medida de ângulo, ele ainda te ajuda a calcular comprimentos de arcos. Então, a partir da próxima videoaula, nós vamos priorizar trabalhar com radianos. E fica como um pequeno exercício para vocês como seria trabalhar com os ângulos de 45 graus e o ângulo de 60 graus em radianos. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Peço que curta, que compartilhe, que deem feedbacks e até a próxima aula.